Que glória no Senhor! Poder ouvir esse canto gregoriano. Eu sinto ressoar da era de peixes, era do sacrifício, da renúncia, do amor sem limites, a era que tem como patrono Jesus Cristo, justamente iniciou próximo ao seu nascimento. Jesus, aquele que andava com os humildes, os explorados, e não com os poderosos, aquele que pregava de forma revolucionária o amor, não com aquele dogmatismo petrificado, aquela moral estagnada e punitivista dos judeus. Mas como é triste, triste como tudo que nesse mundo é justo, belo, divino, é usado de forma hipócrita e para dominar o ser humano pelas instituições religiosas e políticas, não é? Mas nem tudo também é esse domínio. Dentro da história do cristianismo, eu gosto de citar aqui o maior dos cristãos, Francisco de Assis, aquele que seguiu os preceitos mais revolucionários do amor de Cristo. É quando Cristo fala que doe sem limite, se alguém estiver precisando de uma roupa, tira a sua e dá para ele, doe tudo. Foi o que fez Francisco de Assis, abandonou o conforto, o luxo e se tornou praticamente um mendigo e foi viver entre eles. Mas eis que chegamos na era de Aquário, da lógica, ciência, rebeldia, revolução. Já estamos nessa transição de eras desde o século XIX. E é interessante ver como que a gente arrasta aqueles arquétipos da era de peixes, no caso até o messiânico. Pensa na figura de um Che, alguém que se sacrificou a si mesmo pelos oprimidos para praticamente construir um paraíso aqui na Terra. É muito bonito o que Francisco de Assis fez. Na época dele já existia aqueles clamores sociais, aquelas rebeliões, mas não tinha aquela organização mais lógica, estrutural, que na era do positivismo o comunismo veio trazer, né? Veio trazer essa esperança. O mais moralmente nobre que você poderia fazer na era de Assis era se tornar um dos oprimidos. Mas hoje, com todo o aparato tecnológico que temos toda a capacidade para distribuir moradia, alimento, instrução, para todos. Trabalhar de forma cooperativa, não precisamos mais lutar um contra os outros. Mas infelizmente é muito bonito esse ideal. É interessante ver esse elo entre comunismo e cristianismo, de como também os ideais comunistas foram usados também pelas instituições políticas de formas desvirtuadas. Vamos pensar até naquele arquétipo stalinista, da figura paternalista, daquele governante Deus que você deve amar e temer. Mas é interessante uma coisa, por mais que a palavra de Jesus, a palavra de Karl Marx tenha sido desvirtuada, eu questiono, o que seria do nosso mundo moral sem o cristianismo? E o que seria do nosso mundo social sem o comunismo? Eu estou te ofendendo aqui, fazendo uma comparação entre comunismo e cristianismo. Eu adoro cutucar meus camaradas comunas falando do meu esoterismo. Qual é o problema de uma pessoa que acredita na revolução social ter a sua consciência espiritual? Tá, eu entendo. Quando surgiu todo esse movimento, na época do positivismo, ateísmo e muito domínio da Igreja Católica, chamada de o ópio do povo, a religião, faz sentido, porque a Igreja sempre quis ter poder, até financeiro, e que seus fiéis fossem pobres, a maioria pelo menos, né? Mas no mundo de hoje, será que faz tanto sentido? Pensa na figura de um Paulo Freire, existencialista, cristão, comunista. Que belezura, hein? Mas eu quero questionar, principalmente, você cristão, que é conservador e tem horror do comunismo. De onde que vem isso? Essa unilateralidade? Será que não é possível conciliar os dois? Ao conservadorismo, tranca o cu, que a família, que Deus acima de todos, que não sei o quê. E o que é que tem nos porões, nos corredores sombrios, são inconscientes, hein? Quanto mais a pessoa força uma coisa, mais ela esconde. Freud explica, ei, hipócrita, tô de olho em você, viu? Então, eu quero questionar uma coisa aqui. Por que o conservadorismo moral está implicado no conservadorismo econômico? Eu não sou contra, juro, uma pessoa achar que a sexualidade precoce é um problema, o aborto é um atentado à vida, cada um com a sua consciência, respeito e até entendo. Mas e o conservadorismo econômico, o sistema que a gente vive, a desigualdade social, que você tem a horror de fazer uma revolução? Cristo, o revolucionário, o que ele pensaria desse modelo econômico baseado na exploração do homem pelo homem que você sustenta, né, com horror à esquerda e ao comunismo?
O que ele pensaria de pessoas para sustentar sua luxúria, sugar o suor daqueles que estão sendo explorados por ele, né? E o outro sistema que tem muitas dificuldades para ser implementado no nosso mundo realmente, talvez não estejamos prontos moralmente para isso. Quem sabe com um pouco mais de amor cristão, amar o próximo, e não só lógica, ciência, estratégia, a gente consiga um dia, hein? Só para cutucar os comuns aí também. O que Jesus pensaria de um modelo econômico que você compartilha o pão e todo o processo de produção, né? E então, gente, por que você tem que viver essa unilateralidade, essa hipocrisia? Pensem como que as instituições religiosas elevaram todas as ideias do cristianismo para massacrar o povo, e as instituições políticas também pegaram os mais nobres ideais para fazer o mesmo, mas eu quero falar sobre o ditadorzinho e o hipocrisinha que são vocês, sustentando essa coisa de família, Deus acima de tudo, Brasil. Gente, você, por exemplo, é contra o MST? Pessoas pobres que vão tentar fazer com que a Terra... Vamos olhar até o aspecto espiritual nisso, né? Que a Terra foi feita para alimentar as pessoas. As pessoas têm que se alimentar, ela tem que compartilhar os seus grãos, né? Como um grão de milho faz várias espigas. Mas como que pessoas, igual o MST, toma, vou colocar até o aspecto religioso, João de Deus, tomaram a terra do João de Deus, de pessoas que faziam crime de trabalho escravo, crimes ambientais. O MST, por exemplo, ele cumpre uma função social de divisão dos bens produzidos, igualitariamente distribuído por todos, assim como o processo humanizatório que todos participam da política também. E você é contra isso? Você fica falando contra aqueles pobres, explorados e defende a luxúria dos ricos? Fica com aquele calvinismo, achando que quem é rico tem esses bens porque foi agraciado por Deus? O que Jesus pensaria dessa hipocrisia, hein? Eu estou aqui realmente para questionar você, e para que você olhe um pouco para esses corredores e pare, não julgueis para não ser julgado. Ficar só por questões estéticas, para se endeusar, ficar nesse conservadorismo, mas sustentar essa economia desigual, exploratória desse mundo. Quem é você em cristão? Ser cristão é olhar para dentro, é julgar a si mesmo antes de julgar os outros.